Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos continuar a falar deste que é um dos casos que vem estampando todas as manchetes, todos os canais, todas as redes sociais, o caso Epstein, que atingiu novamente, porque esse escândalo já vem de anos, tá? E aí tem gente que fala, nossa, mas isso de novo? Não, novos arquivos, vem colocando, comprovando a participação de algumas pessoas. Lembrando, não existe nenhum nome citado criminalmente julgado, nada disso. A gente está falando de informações e muitas informações, troca de e-mail, fotos, vídeos e, claro, sempre que falam caso Epstein, Andrew. Só que tem duas personagens que vêm chamando a atenção. As princesas, as filhas de Andrew e Sarah. Será que elas sabiam que o pai e a mãe estavam andando ou com quem ele andava? Até onde elas sabiam que o dinheiro que sustentavam elas era pelo menos uma contribuição ou sempre tinha um dedinho deste ser nefasto? Então as pessoas começaram a se questionar. E como elas estão reagindo no meio deste caos, desse furacão, o príncipe William, o rei Charles? Vamos lá, vamos trazer essa história. Eu sou Edu Coutinho, este é o Hora da Resenha, seja muito bem-vindo. Peço para você também comentar, ativar as notificações, compartilhar. Hype esse vídeo que é muito importante para mim. E, claro, seja membro do meu grupo, que vai ajudar bastante. Quer dizer, faça parte da minha corte. Um beijo às meninas, às minhas duquesas. Sem mais delongas, bora! O caso Epstein vem ganhando muita repercussão internacional. Nomes da elite global. Gente, elite global não é o dono do restaurante, não é o dono da padaria, não. É o milionários, tá? Que ninguém chega perto, simplesmente. Eles estão no topo do mundo. Poucas pessoas. Na lista do Jeffrey Epstein sempre teve presidente, autoridades, politistas, magnatas, donos de grandes negócios do mundo, realeza, não somente britânica como a sueca, também está aparecendo agora, e da Noruega. Nós temos artistas, cantores como Mick Jagger, nós temos até brasileiros, tá? Tem nome de apresentador aí aparecendo, de modelo, então é realmente um mar de lama. Só que é aquela coisa, gente, ser citado, todo mundo pode ser citado em vários documentos. Pode ter gente me citando em um documento aí e eu não saber. Ou eu ter um contato com uma pessoa que eu não sei da vida da pessoa, né? Mas o fato é que se esses nomes aparecem múltiplas vezes, aí a gente começa a se questionar. É obsessão? É o stalker? O Jeffrey? Não. Se vem vídeo e se vem foto, aí a gente já começa a olhar e falar, E no caso, o Andrew faz questão, né, gente, de estar sempre no meio, ou pelo menos foi registrado bastante. Aliás, você deve estar chegando aqui por conta do caso que está reverberando o mundo e etc. Eu vou fazer um vídeo, só que eu preciso... É muita informação, gente, e tem muitas teorias. Eu preciso trazer um vídeo realmente naquilo que está sendo comentado diante de fatos, né, daquilo que foi revelado. Não com teorias, eu posso fazer um vídeo de teorias sobre Diana, que tem tanta gente falando besteira, e eu vou fazer esse vídeo. Mas comente, Edu, eu quero vídeo desse relacionamento, como começou Andrew e Epstein. E aí eu vou trazendo algumas curiosidades também nesse vídeo. Vai ser longo? Vai ser longo, mas não tem como ser um vídeo tão curto com riqueza de detalhes, tá bom? Que é muito importante a gente poder entender essa dinâmica. Muito que bem. E-mails. E-mails colocam as princesas no meio deste furacão. Até o momento, as princesas estão discretas, sumidas. Lembram que teve a cantada da Kate? E elas duas não foram, agradeceram. O príncipe William, o rei Charles estão fazendo, muitas matérias falando isso, uma proteção das filhas. Elas passaram o Natal com o rei Charles, na família. A Eugenie está fora do Reino Unido. Foi visto em uma viagem bem sem graça, ela está muito sem graça.
as coisas estão realmente bem complicadas para as princesas. Elas não possuem um cargo sênior. Elas são primas do William, o futuro rei, e do Harry, sobrinhas do rei Charles. Então existe uma proteção. Sabe quando se pega fogo ou algo está destruído, vai os bombeiros, eles vão salvar aquilo que restou. Ou se tem alguém vivo, eles vão ver primeiro se tem alguém vivo. É a operação da família real agora. Vamos salvar a realeza e deixa aqueles que foram atingidos. E aí essa é a questão. Até onde as princesas, as filhas de Andrew e de Sarah, sabiam ou estavam ajudando de certa forma. Algumas notícias também dão conta de que elas estão se sentindo usadas pelos pais, mas que não existe uma ruptura, porque são pais, né? Pai e mãe. No caso do Andrew, a princesa Eugenia mais nova não quer papo, tá? Existe essa informação, mas também existe que isso é apenas uma figuração para amenizar, para dizer assim, olha, mas a Eugenie seria a mais afastada, pelo menos, do pai e da mãe. Só que eles estiveram no batizado nesses dias do neto, gente. Então, existem contradições, tá bom? É isso. Então, as princesas, neste momento, estão evitando a imprensa sair. Elas têm um perfil irmãs de Cinderela. O que quer dizer? Para amigos e também para ex-funcionários e funcionários que informam fofocas dentro do palácio, elas são insuportáveis, invejosas. Vi de Kate, quando Kate chegou elas não gostaram, botaram apelidos, né, porque ela é futura rainha consorte, então o clima não era nada amistoso. Lembrando que Sarah não foi nem convidada para o casamento de William e de Kate. Será que William e Kate já sabiam a boa bisca que a dona Sarah era? Porque se o Andrew é um monstro, é uma biscateira a dona Sarah. Pronto, tô bravo, né? Enfim. E aí, gente, o que eu quero dizer? Não existe nada comprovado que as duas, as princesas, fazem parte deste esquema, mas tem coisas que chamam a atenção, tá bom? Por quê? Lembram dos e-mails que eu disse que a Sarah falava de uma forma bem tosca das filhas, principalmente da Eugenie? E o pai também mandava, o Andrew, fotos de Natal ou foto das princesas do nada pro Andrew. Tudo está registrado nos e-mails. E aí esses e-mails estão sendo revelados dia a dia e colocam as duas no meio do furacão, tá bom? O principal e-mail que a gente começa a balançar e pensar, é que a Sarah viaja para os Estados Unidos, almoça com o Jeffrey. Até aí tudo bem, Eduardo? Não. Dias após dele sair da prisão, que ele foi condenado por conta de abuso sexual de menor. Além de tráfico, tudo isso ele foi condenado, ele foi solto e ela estava lá quase 3 dias depois. E levou quem? As duas filhas. Aí elas não são menor de idade. A Beatriz tinha 21 anos e a Eugenie 19. Então são bastante, né, grandinhas e sabendo onde elas estavam. Porque se eu com 19, 21 anos, eu já tinha noção de que era um crime, do que era errado mesmo e do que era certo. Opa, o que eu vou fazer lá? E aí, esta informação está dentro do e-mail e revela que o Jeffrey tinha um interesse nas filhas. Esse interesse não é o que você está pensando, e sim no interesse dele perpetuar o seu poder, ou pelo menos ele ter mais amplitude nos seus negócios. Vamos dizer, poderiam ser uma ótima ponte para os negócios escusos, para ganhar mais dinheiro e trazer prestígio após a prisão. Assim, Sarah leva as duas e com direito à passagem paga e de volta. Olha que chique. Além disso, no e-mail também que discorre essa história, existe um agradecimento da Sarah. A Sarah agradeceu
né? Por ele ter aberto ali a oportunidade das filhas conhecê-lo, de ser uma pessoa bondosa e por ter pago o cartão. Tá mal, hein, Sara? Até porque a ostentação do casal, ou do ex-casal, e dessas filhas, sempre foi além. A Beatriz e a Eugenie sempre tiveram uma ótima vida. Ah, mas elas são princesas. Nem sempre quem faz parte da família real vive na grande ostentação, tá? E elas viviam viagens para Dubai, gente, fashionistas. Elas têm Instagram, têm tudo, e grifes, tudo isso, dinheiro. Então, quantias e quantias do Jeffrey era repassado para Sara. Então fica o questionamento. Como elas não sabiam? Já eram grandinhas. Não tinha como pesquisar. Opa, eu estou viajando para se encontrar com um lixão. Calma aí. E os outros e-mails também revelados mostram o interesse do Jeffrey. O Jeffrey de saber onde as meninas estavam, como estavam indo, e etc. E mostrando sempre disposto a ajudar. Esses e-mails, sempre depois de tudo, já está sendo revelado. Porque esse caso, novamente, repito, ó. E aí vem uma matéria hoje, que está rodando no The Mirror, no Daily Mail, que a princesa Beatriz é a que mais participou, pelo menos trabalhou para limpar a imagem da mãe e do pai. Aí tudo bem, mas assim, foco. A Sara deu uma entrevista dizendo, xingou mais ou menos o Epstein. E aí descadeou ela responder o e-mail do Jeffrey na época. Eu trouxe isso lá em novembro, lembram? E aí ele pediu desculpa, chamou ele de um bom amigo, ele deu uma outra quantia, porque o Jeffrey ficou com raiva, mas ficou tudo resolvido. Esse e-mail, ela conta que ele era um irmão. A Sara já pediu até em casamento esse homem. E outra, dão conta que a Sara era uma outra cafetina, igual a companheira do Jeffrey. É uma lama, gente. Mas a dona Sara realmente é podre, outra podre. E aí a gente fica também se questionando, será que as filhas não sabiam pelo menos um pouquinho dessas trambicagens? Então a mãe se jogava pro cara e fazia pontes para outras pessoas se chegarem ao Jeffrey, pessoas poderosas. E aí eu dizia, lembram que a Sara vendia viagens, até mesmo visitas no Palácio de Buckingham? O Jeffrey queria especificamente que as princesas coordenassem essas visitas, porque, como eu disse, dar um outro ar, uma princesa, outra princesa, era interesse dele pelas meninas. Meninas não, pelas mulheres, né? Que já eram mulheres. E aí elas faziam isso, tá? Se elas sabiam ou não, que eu acho difícil, porque, segundo as matérias que estão saindo, é que a Beatriz defendeu, ou pelo menos ensinou a mãe, a responder a um jornalista que na época chamou, ou pelo menos colocou o Jeffrey como um pedó. E a senhora, a princesa Beatriz, ensinou ou respondeu dizendo que ele já tinha pago tudo aquilo que ele devia na justiça e por isso ele estava refazendo a vida. É mole! Essa seria a resposta guiada pela Beatriz. Então a Beatriz trabalhou aí pelo menos sabendo muito bem o tipinho que era o Jeffrey. Outro momento é uma entrevista de 2019 do Andrew para a BBC, considerada a pior de todas, constrangedora e um momento mais crucial para a realeza, onde ele ali faz muitas confissões silenciosas. Ele é confrontado e todas as perguntas foram ensaiadas com a Beatriz. Gente, pasmem. Pois é esse sentido. Então a Beatriz participou da primeira reunião antes do staff e do Andrew fazer essa entrevista para a BBC, que é uma catástrofe de 2019. Então a Beatriz, de certa forma, sabe muito bem. Sabe muito bem. Entenderam por que as pessoas começaram a questionar até quando essa inocência dessas duas funciona? Lembrando dos e-mails que a Sara tratava as filhas como algo realmente nada.
como citar, porque o Jeffrey pergunta da Eugenie se ela poderia ali fazer uma prestação de um serviço desses negócios mesmo de viagem ou até mesmo de presença para poder receber dinheiro. Presença que eu digo é assim, usar a imagem de cargo de princesa para receber algum milionário, bilionário do mundo e trazer para os negócios do Jeffrey. E, claro, caindo dinheiro para a mãe e para o pai. Entenderam tudo? É assim que funciona. O boi de piranha, né? Ou o laranjão. Ela responde, a Sarah responde como, está viajando, eu vou ter que esperar ela voltar, porque ela está num final de semana de sexo desenfreado. Ela tinha seus 19 anos. Então, esta época e esses e-mails colocam realmente cada vez mais as princesas que são discretas no meio do furacão. Então, a gente tem muitas informações e até agora a gente não tem nada de concreto sobre elas, mas os e-mails vão trazendo pelo menos um norte. E este afastamento público é natural, porque estamos no meio de um novo, quer dizer, do escândalo já rodando, mas sabendo do conteúdo e trazendo as duas para dentro do furacão, principalmente a Beatriz. É isso, então as princesas estão quietas, rompidas com o pai? Não sabemos. O pai foi expulso da mansão? Não sabemos muito bem como está sendo toda a dinâmica por trás das câmeras e como as princesas estão se comportando. Para finalizar e deixar aqui ainda mais, houve uma festa de 18 anos, olha só, da Beatriz, que teve um baile de máscara e que o Jeffrey participou, a Maxwell, né, a companheira na época dele, porque ele tinha outras, tá? E aí eles viraram mais sócios mesmo no final ali dos anos 90 para os anos 2000 e etc. Curioso de ir nessa festa. E a Sarah respondeu, não, pode vir porque a Beatriz gosta de você. Então, a situação vai ficando cada vez mais difícil. Mas não fogo por ninguém. E deixo bem claro, até agora, esses e-mails só mostram um posicionamento mesmo financeiro, uma troca financeira entre a família aí, tá? Entre a Sarah e as filhas que faziam então esse papel, pelo menos, que era de interesse do Jeffrey de tê-las para perpetuar sua rede internacional, trazendo nomes grandes da realeza britânica, da realeza da Europa. Entenderam? Então as princesas estão mesmo no meio do caos. É isso. O que vocês acham? São inocentes? Sabiam de alguma coisa? Não sabiam? Comente, quero saber. Hashtag princesas. Eu vou saber que você ficou até o final. Me sigam no meu Instagram, @edu_coutinho com 26. Te espero lá. Fui!